E aí, galera, para tudo aí. O Fluminense poderia ter ganho até o jogo. No início, no primeiro tempo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aí o que acontece? 1-0 e olhe lá, o time do Fluminense no primeiro tempo era para ter arrasado com o time do Palmeiras. O time do Palmeiras entrou em campo, parecia que já ganhou e tal, tá tudo certo, nosso time é melhor. Realmente, tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor. Só que o time do Fluminense está com um titular, ou dois titulares. Os outros entram e tal, não tem reserva e tal, mas é um time B do Fluminense, fica de fora esperando e tal. E fez frente. 3 minutos, o Kennedy perdeu um gol, entrou sozinho. 7 minutos, entrou de novo sozinho no lançamento que ele recebeu, o Kennedy, e perdeu o gol. Aos 14 minutos, o Kennedy de novo tabelou, entrou e perdeu o gol. 14 minutos. Dos 3 aos 14, o time do Fluminense, pelo menos um gol, já seria diferente. O time do Palmeiras ia ter que se virar todo para tentar empatar o jogo. E o time do Fluminense, primeiro tempo, jogou muito mais. Embora tenha levado um gol, né, que estava na cara de todo mundo. A zaga do Fluminense era Thiago Santos, Lucas, Thiago Santos, back central, David Braz e Diogo Barbosa. Diogo Barbosa achou que era ponta e foi embora. Achou que era meia, ponta de lança, e foi embora. E largou aqui. David Braz saía da zaga para vir aqui, e quem estava exatamente nessa posição? Hendrick. Teve um lance aqui do lado esquerdo, que uma disputa de bola, o Hendrick, a sorte do Fluminense é que o Hendrick botou o corpo, entrou o David Braz, todo trombado, ele arrumou com a mão e botou na frente e passou de passagem. E o David Braz caiu lá. Ele entrou aqui, chegou lá no meio, cortou o Thiago Santos, tocou a bola e tal, e foi o gol. Só que ele meteu a mão aqui na bola. Não pode botar o Hendrick, né, em cima. Bom, o Palmeiras botou em cima do David Braz e muito menos do Thiago Santos. É uma dupla que tem que ficar aqui, plantada. 2 passos para lá, 2 passos para cá, 2 passos para cá. 3 passos eles já ficam fora. Eles são lentos, e estão jogando aberto. E aqui no meio não tem ninguém. Esse meio aqui era o Alexander. Mas quando a bola saía, ele saía junto. Saiu o Daniel, saiu o Lima. Alguém tinha que ficar para dar uma cobertura aqui a esses 2 zagueiros. Então o Fluminense marcava mal nas 2 laterais e no meio, e no miolo de área. Mesmo assim, quando o Fluminense de posse da bola, o Fluminense partia para dentro, do meio do campo para frente ia bem. Tanto é que, vou repetir, dos 3 aos 14, perderam 3 gols. Feitos. O atacante, o Kennedy e o goleiro. O atacante e o goleiro. Ele perdeu 3 oportunidades. Pelo menos uma. E ele não costuma perder essas bolas que ele entra com o goleiro. Ele sabe fazer, ele é goleador. Mas perdeu. Aí depois, 26 minutos, o Zé Rafael quase marcou o gol. E aos 29, erro de passe do Fluminense no campo do Palmeiras. Aí veio a jogada e o Breno Lopes, aos 29, Breno Lopes, o Thiago Santos correndo atrás do Breno Lopes, vai acontecer o quê? Gol dos caras, sem cobertura, sem nada. Homem a homem, atacante com defensor,
Esse defensor que eu acabei de falar, é gol na certa. E o cara entrou e meteu o gol. Depois teve aos 40 minutos, de novo, Bruno Lopes tocou e o Marco Rocha cruzou a bola para o Mike cruzou e quase o Breno Lopes quase fez o segundo gol aos 40 minutos, exatamente em cima do lado esquerdo do Fluminense. Sem a marcação do lateral, Diogo Barbosa, e sem a cobertura do David Braz. E muito menos dos homens de meio do campo. Alguém tinha que parar ali. Alguém. Não sei, Martinelli, depois que entrou os 15 do segundo tempo. Ou Daniel mais plantado, ou Lima mais plantado, ou Alexander mais plantado, ou dois. Né? Então temos 3 aqui, Alexander, Daniel e Lima. Vão plantar 2 e libera 1. Até que tá bem. Agora, não pode os 3 aqui em linha e atacar os 2 laterais que não marcam e os 2 aqui atrás sem velocidade. Vai dar no que deu. Palmeiras 1-0 e acaba o jogo. O que vai se fazer? O time do Palmeiras é bom? É bom. É o titular que está aqui? É o titular. Ah, está jogando contra o Fluminense, reserva. Também. Mas que estava dando conta do recado. Mesmo o time do Fluminense é reserva. Estava dando conta do recado. E aí, o que acontece? Você tem que... Né? Tá ruim o setor, cobre aqui um pouco mais. Olha, não vão muito. Dá uma segurada aqui. Deixa esse cara e juntar lá com a frente. Que a frente, de uma maneira ou de outra, estava se virando. Léo Fernandes, John Kennedy e o Ian Gonzalez. Tá. Aí saiu o Ian Gonzalez 22, entrou o Lelê. O Lelê não é nem sombra daquilo que foi no Volta Redonda. E o John Kennedy ainda tentando se virar da melhor forma. Depois saiu o Léo Fernandes, entrou o Keno, não fez nada. Keno dá um passezinho ali, passezinho aqui. Era melhor não ter entrado. Martinelli entrou no lugar do Daniel, ainda tentou alguma coisa. Aquela substituição que a gente já conhece, saiu um zagueiro, entra o André, aí ele quebra o meio do campo e quebra a zaga também. E o Lucas Justo foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo. Ainda tem essa história toda aqui. Contar como. Segundo tempo foi todo do Palmeiras. Murilo tocou, o Hendrick entrou entre os 2 zagueiros, trouxe sozinho, chutou para fora. 2 minutos de jogo. 32 minutos, Flaco, perde o gol. 43 minutos, Richard, de cabeça, e o Fábio fez uma grande defesa. Só deu o Palmeiras, segundo tempo, porque o time do Fluminense se desnorteou. Dava para ter empatado o jogo, mesmo com o time do Fluminense, do jeito que jogou, estou dizendo tecnicamente, dava para empatar o jogo. Quer que eu vá mais adiante? Sim, sem brincadeira, sem gozação. Quer que eu vá mais adiante? Se no primeiro tempo o Fluminense tivesse feito pelo menos um gol aqui, o jogo era outro. Sabe por quê? Porque o Palmeiras ia ter que sair. O empate servia para o Palmeiras? Servia. Melhor do que perder. Né? Empate. Mas empurrava para quarta-feira essa história toda aí de decisão. Agora, e se o Fluminense fizesse como poderia ter feito, 2 gols aqui no início do jogo, primeiro tempo? O que seria? Poderia ter feito? Poderia. Ah, está inventando, não estou inventando nada, está aqui. Todo mundo viu o Kennedy entrar 3 vezes, estou repetindo, 3 vezes, ele e o goleiro. E ele não fazia o gol. Isso é raro. Então, por essas razões todas, pelo menos o empate, o Fluminense poderia ter arrancado desse jogo. Até no segundo tempo. Então, seria, empurraria tudo para quarta-feira. E quarta-feira, como diriam os antigos, quarta-feira, dane-se o que ia acontecer. Quero nem saber. Mas nós empurramos para quarta-feira. Mas não foi assim que aconteceu. E o Palmeiras se sagrou campeão, do Campeonato Brasileiro. Merecido? Merecido. O Palmeiras.
que teve terceiro, teve segundo, teve primeiro, voltou para segundo, voltou para terceiro, voltou para primeiro. Isso por conta de quem? Do Botafogo. O Botafogo proporcionou essa história do Palmeiras. Porque ao pé da letra, o Botafogo já era para estar com a taça embaixo do braço há muito tempo, lá no campo dele, treinando, dando férias para a galera toda e deixando o Sub-20 jogar o final do campeonato. Isso é só para um adendozinho aqui. Tá certo? Craque do jogo, eu vou botar o Breno Lopes. Craque do jogo, fez o gol do título. Muito bem. E a baranga do jogo, eu vou botar o Lucas Justen. Foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo. Não fez nada e ainda foi expulso. A arbitragem, Braulio da Silva, como sempre, uma porcaria. E o Paulo Ramon, o VAR, outra porcaria. 0 os dois. Valeu, galera!